Você está planejando a sua primeira viagem internacional e não sabe nem por onde começar? Passaporte, visto, passagem, hospedagem, seguro, dinheiro, chip, imigração, bagagem. Quando a gente olha para tudo ao mesmo tempo, parece que organizar uma viagem para fora do Brasil exige uma pós-graduação em burocracia. Mas calma! Neste vídeo, eu vou te mostrar passo a passo completo para planejar sua primeira viagem internacional, desde a escolha do destino até a chegada ao hotel. E fica comigo até o final, porque eu também vou explicar quais documentos podem ser solicitados na imigração e o que você precisa deixar organizado no celular antes de embarcar. Fala, viajante! Eu sou Ana Júlia Moreira do Dicas de Viagem. E antes de começar, já salva esse vídeo porque ele vai funcionar como um checklist para você consultar durante todo o período. O primeiro passo é escolher o destino e pesquisar as regras de entrada. E atenção, não compre a passagem antes de entender quais documentos serão exigidos. Cada país possui sua própria regra. Dependendo do destino, você pode precisar apenas de um passaporte válido. Em outros casos, pode ser necessário solicitar visto, autorização eletrônica, apresentar comprovante de vacinação ou cumprir alguma exigência específica relacionada ao motivo da viagem. Também confira por quanto tempo o seu passaporte precisa permanecer válido. Alguns países aceitam um documento válido durante a estadia, outros podem exigir uma quantidade mínima de meses de validade. Por isso, nunca use uma regra genérica para qualquer destino. Consulte sempre os sites oficiais do governo, da embaixada ou do consulado do país que você pretende visitar. Se a sua primeira viagem for para determinados países da América do Sul, pode ser possível viajar a turismo utilizando uma cédula de identidade aceita nos acordos regionais. Mas não conte com carteira de motorista ou outro documento sem confirmar as regras. E, mesmo nos destinos em que o passaporte não é obrigatório para turistas brasileiros, ele pode continuar sendo uma opção mais prática como documento de viagem. Agora, se o destino exige passaporte e você ainda não tem o documento, essa deve ser uma das primeiras providências. A solicitação é feita pelo site oficial da Polícia Federal. Você preenche o formulário, paga a taxa, agenda o atendimento presencial, apresenta os documentos e depois acompanha a emissão. Não deixe para tirar o passaporte quando a passagem já estiver comprada e a viagem respirando no seu pescoço. O prazo não depende apenas da confecção do documento. Também existe o tempo para compensação do pagamento, disponibilidade de agendamento e retirada. E cuidado com as páginas falsas. O processo deve começar pelos portais oficiais do governo federal e da Polícia Federal. Temos um conteúdo sobre como emitir o passaporte. Vou deixar o card aqui para você. Depois de verificar o passaporte, pesquise se o destino exige visto ou autorização eletrônica. E aqui existe uma diferença muito importante. Visto e autorização eletrônica de viagem não são necessariamente a mesma coisa. As regras também podem mudar ao longo do tempo. Não pague solicitações em sites aleatórios e não confie em anúncios dizendo que a autorização já é obrigatória sem verificar o portal oficial. Depois de confirmar que você consegue entrar no destino, chegou a hora de definir o orçamento. Antes de sair comprando tudo, calcule quanto pode gastar com a viagem inteira. Considere passagem, hospedagem, alimentação, transporte, passeios, seguro, internet, documentação e uma margem para imprevistos. Esse cálculo ajuda a escolher um destino que realmente cabe no seu bolso. Porque assim, não adianta encontrar uma passagem barata para uma cidade onde a hospedagem, a alimentação e o transporte custam 3 vezes mais do que você imaginava. Depois de definir o orçamento, pesquise as passagens. Compare datas próximas, aeroportos diferentes, duração do voo, quantidade de escalas e regras da tarifa. Uma passagem barata pode deixar de ser interessante quando você descobre que ela não inclui bagagem, utiliza um aeroporto muito distante ou tem uma conexão de 14 horas. Temos um guia com passo a passo de como comparar os valores das hospedagens aéreas. Vamos deixar o card aqui para você também. O próximo passo é escolher a hospedagem. Para uma primeira viagem internacional, a localização merece bastante atenção. Abra o mapa e veja a distância entre a hospedagem e as atrações que pretende visitar. Pesquise como funciona o transporte público, quais estações ficam próximas e se a região é adequada para chegar à noite. A hospedagem mais barata nem sempre oferece a maior economia. Às vezes, pagar um pouco mais para ficar bem localizado reduz muitos gastos com transporte e facilita todo o roteiro. Também analise a nota e a quantidade de avaliações. Leia os comentários mais recentes, principalmente os negativos, para identificar reclamações que aparecem repetidamente. Confira ainda o horário de check-in, a possibilidade de guardar as malas, o café da manhã, o banheiro, o ar-condicionado, o aquecimento e as regras de cancelamento.
Se você ainda estiver escolhendo um apartamento, veja também as taxas de limpeza, as instruções de entrada e o preço final da reserva. Depois de reservar a hospedagem, é hora de montar um roteiro inicial. Não precisa planejar cada minuto da viagem como se estivesse comandando o pouso de uma nave, mas organize os principais dias. Agrupe as atrações que ficam próximas, confira os dias e horários de funcionamento e veja quais passeios precisam ser reservados antecipadamente. Algumas atrações podem esgotar, principalmente em alta temporada. Outras oferecem diferentes preços para compra antecipada. Também evite colocar 10 atrações distantes no mesmo dia. Na primeira viagem internacional, deixe um pouco mais de tempo para se localizar, entender o transporte e lidar com diferenças de idioma. Na descrição você pode encontrar links para consultar passeios e ingressos. Antes de comprar, confira as regras de cancelamento, o local de encontro e o que está incluído na atividade. O próximo passo é contratar o seguro viagem. Primeiro, verifique se ele é uma exigência para o seu destino, seu visto ou sua situação específica. Mesmo quando não é obrigatório, o seguro pode ajudar a proteger o orçamento contra despesas inesperadas durante uma viagem internacional. Compare principalmente a cobertura para despesas médicas e hospitalares. Veja também se a viagem envolve situações específicas, como gestação, condições pré-existentes, práticas de esporte ou viajantes idosos. Dependendo do plano, também pode existir coberturas e assistências relacionadas à bagagem, transporte médico e repatriação. Mas nenhuma dessas proteções deve ser presumida. Leia a apólice e as condições do plano para se certificar de tudo que o seguro cobre. Nós deixamos na descrição um link da Seguros Promo para você informar o destino e as datas e comparar diferentes opções. Não escolha automaticamente o plano mais barato. Procure uma cobertura compatível com o destino e com o perfil da viagem. Depois de contratar, salve o certificado, o número da apólice e os contatos de atendimento no celular. Também compartilhe essas informações com quem estiver viajando com você. O próximo passo é decidir como você vai pagar as despesas no exterior. Evite depender de uma única forma de pagamento. Você pode combinar cartão, conta global e uma pequena quantidade de dinheiro em espécie, dependendo do destino. Antes da viagem, verifique as taxas, o câmbio utilizado e os procedimentos de segurança da opção escolhida. Confira se o cartão está habilitado para compras internacionais e como bloquear o acesso rapidamente em caso de perda. Também distribua os meios de pagamento. Não guarde todos os cartões e todo o dinheiro no mesmo lugar. Se perder uma carteira, ainda terá uma alternativa. Monte ainda um orçamento diário para alimentação, transporte, atrações e pequenos gastos. Não precisa controlar cada moeda como um auditor em férias, mas uma referência diária ajuda a evitar que todo o orçamento desapareça nos primeiros dias. Depois, organize como terá internet no destino. Ter conexão facilita bastante a primeira viagem internacional. Você pode usar mapas, tradutor, aplicativos de transporte, reservas, cartões de embarque e contatos de emergência. Compare o roaming da operadora, chip físico e eSIM. O eSIM pode ser uma opção prática porque permite instalar o plano antes da viagem em aparelhos compatíveis. Mas confirme se o seu celular aceita essa tecnologia, se está desbloqueado e quais países fazem parte da cobertura. Na descrição você encontra nosso link para consultar opções de chip ou eSIM para a sua viagem. Depois da compra, não deixe para descobrir como instalar no meio do aeroporto. Leia as instruções e deixe tudo preparado com antecedência. Agora chegou a hora de montar a mala. Primeiro, confira as regras da sua companhia aérea. Veja as dimensões e o peso permitido para o item pessoal, a bagagem de mão e a mala despachada. A ANAC informa que o passageiro tem direito a levar até 10 kg de bagagem de mão, sem custo adicional nos voos sujeitos às regras brasileiras. Mas a companhia pode definir limites de tamanho e quantidade de volumes. Em voos internacionais ou trechos operados por empresas estrangeiras, confira as condições específicas da sua passagem. Também pesquise as regras para líquidos, medicamentos, baterias, objetos cortantes e produtos proibidos. Documentos, dinheiro, eletrônicos, medicamentos importantes e objetos de valor devem ficar com você, respeitando as regras de segurança. Não coloque o passaporte dentro da mala despachada. Parece óbvio, mas aeroportos são grandes laboratórios de decisões improváveis. Leve também uma troca de roupa e itens essenciais na bagagem de mão. Se a mala despachada atrasar, você não começa a viagem dependendo de uma camiseta turística comprada às pressas. Uma semana antes do embarque, revise toda a documentação. Confira passaporte, visto ou autorização eletrônica, passagem de ida e volta, reserva da hospedagem, seguro viagem, ingressos e documentos específicos exigidos pelo destino. Salve cópias digitais no celular e na nuvem. Também deixe arquivos disponíveis offline, porque você pode chegar sem internet. Organize tudo em uma pasta física ou digital para encontrar rapidamente. Se estiver viajando com menores de idade, confira antecipadamente as regras de autorização de viagem internacional. Dependendo de quem acompanha a criança ou adolescente e das informações registradas no passaporte,
pode ser necessário apresentar uma autorização específica. Essa verificação deve ser feita com antecedência e não no balcão de embarque. Nas 24 ou 48 horas anteriores ao voo, faça o check-in online quando estiver disponível. Confirma o e-mail, confirma o terminal, o horário, os assentos e as regras da companhia. Veja também como chegar ao aeroporto e quanto tempo de trajeto pode levar. Para voos internacionais, as companhias costumam orientar que o passageiro chegue com bastante antecedência. Confirme a recomendação específica da empresa e considere trânsito, filas, despacho de bagagem e controle migratório. No dia do embarque, leve o passaporte em um lugar seguro e de fácil acesso. No aeroporto, procure o balcão ou os totens da companhia caso precise despachar a mala. Depois, siga para a inspeção de segurança e para os procedimentos migratórios aplicáveis. Confira o painel e acompanhe possíveis mudanças no portão. Não confie apenas na informação impressa no cartão de embarque. O portão pode mudar enquanto você está comprando um daqueles cafés superfaturados de aeroporto. Durante o voo, deixe uma caneta acessível caso seja necessário preencher algum formulário e acompanhe as orientações da tripulação. Em voos longos, beba água, use roupas confortáveis e levante somente quando for permitido. Ao chegar ao destino, você passará pelo controle de imigração quando aplicável. Mantenha a calma e responda as perguntas com objetividade e honestidade. O agente pode perguntar o motivo da viagem, quantos dias você vai ficar, onde ficará hospedado e quando pretende retornar. Tenha disponível o passaporte, a passagem de volta, a reserva da hospedagem, o seguro e outros documentos que possam ser exigidos no seu caso. Isso não significa que todos serão solicitados, mas é melhor ter tudo organizado do que começar uma escavação arqueológica no celular diante da gente. Lembre-se também de que ter passagem, hospedagem ou visto não garante automaticamente a entrada. A decisão final cabe às autoridades migratórias do destino. Por isso, leve documentação coerente com o objetivo e a duração da sua viagem. Depois da imigração, retire sua bagagem e observe se existe algum dano. Se a mala não aparecer ou chegar danificada, procure imediatamente o atendimento da companhia aérea antes de deixar a área de desembarque. Guarde etiquetas e comprovantes. Em seguida, passe pela alfândega conforme as regras locais. Não transporte produtos proibidos e declare o que for necessário. Antes da viagem, confira também as regras brasileiras para o retorno, especialmente se pretende comprar eletrônicos, bebidas ou produtos de valor elevado no exterior. Por último, planeje como sair do aeroporto. Pesquise antecipadamente se o destino possui metrô, trem, ônibus, táxi oficial ou transporte por aplicativo. Confira o preço aproximado e o local correto de desembarque. Evite aceitar transporte oferecido de forma insistente por desconhecidos dentro do terminal. Ao chegar à hospedagem, confira o quarto, guarde os documentos e avise alguém de confiança que chegou bem. Depois disso, sua primeira viagem internacional finalmente começa de verdade. Parece muita coisa, mas quando você resolve uma etapa de cada vez, o planejamento fica muito mais simples. Na descrição deste vídeo, nós deixamos links para pesquisar passagens no Vai de Promo, reservar hospedagens no Booking, comparar seguros na Seguros Promo, contratar chip ou eSIM e consultar passeios. Ao utilizar os nossos links, você não paga nada mais por isso e ainda ajuda o canal a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Agora, conta pra gente nos comentários, qual será o destino da sua primeira viagem internacional? Curta este vídeo, inscreva-se no canal, nos siga nas redes sociais, @dicas de viagem e compartilhe com aquela pessoa que também está planejando viajar para fora do Brasil pela primeira vez. Até o próximo vídeo e boa viagem!